Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com a nossa última parte da aula de análise combinatória e nessa aula de hoje eu vou explicar para você a combinação com repetição. Eu trouxe um exemplo para que você possa observar a aplicabilidade do conceito. O exemplo diz o seguinte: um menino está em um parque de diversões e resolve comprar 2 bilhetes. No parque, há 4 tipos de brinquedos. O menino pode comprar 2 bilhetes do mesmo tipo se ele quiser ir 2 vezes no mesmo brinquedo. Nessas condições, qual é o número total de possibilidades de compra dos bilhetes? Relembrando a você, quando eu trato a combinação, o que é a combinação? A combinação é uma análise em cima de agrupamentos que, quando nós trocamos a posição dos elementos, não adianta nada. Por quê? Porque você continua com o mesmo resultado. Esse é o conceito de combinação. Só que agora, como temos uma combinação com repetição, é porque admite-se a repetição dos elementos. Vamos lá. O menino está em um parque de diversões e resolve comprar 2 bilhetes. Detalhe que no parque há 4 tipos de brinquedos. A pergunta que eu faço a você é: quantos brinquedos nós temos no parque? São 4, não é isso? Beleza. Então, o que eu tenho é o número de elementos, portanto, o nosso n é igual a 4. E o que o menino quer comprar? 2 bilhetes. O que ele quer é o agrupamento. Então, o agrupamento é igual a 2. Lembrando a você, quando nós analisamos agrupamentos, ou é uma questão de arranjo, ou é uma questão de combinação. Mas qual é a melhor maneira para poder identificar isso? Simulando. Então, vamos simular? Olha só, perceba. Eu vou fazer aqui uma separação só para a gente simular esse cenário, tá? Exemplo. Se nós estamos falando de 4 tipos de brinquedos num parque, tenta imaginar que os brinquedos sejam montanha-russa, roda gigante, trem fantasma e carrossel. Beleza? Eu vou formar aqui um possível grupo de 2 bilhetes. Por exemplo, montanha-russa e roda gigante. Vamos supor que o menino tenha comprado esses 2 bilhetes. Então, temos um grupo de 2 bilhetes de um total de 4 brinquedos que tem no parque. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses bilhetes montanha-russa e roda gigante e vou trocar a posição desses elementos, dizendo que os bilhetes montanha-russa e roda gigante agora são roda gigante e montanha-russa. Aí eu pergunto a você, troquei a posição dos elementos, fez diferença? O que você vai responder? É óbvio que não. E se você respondeu que não, é porque o conceito é de combinação. Detalhe importante. Olha só o que a banca diz aqui para você. Ó. O menino pode comprar 2 bilhetes do mesmo tipo se ele quiser ir 2 vezes no mesmo brinquedo. Então, a banca ela está admitindo a repetição. Se ele quiser, ele pode ir 2 vezes no mesmo brinquedo. Ele pode comprar bilhetes iguais, bilhetes repetidos. Por isso, nós temos um caso de combinação com repetição. Na verdade, se você simular o cenário, e o cenário é, eu tenho 4 brinquedos no parque, montanha-russa, roda gigante, trem fantasma e carrossel. Se você simular esse cenário, você consegue verificar o total de possibilidades. Dá um pouquinho de trabalho, mas aqui está tranquilo, tá?
eu posso comprar os seguintes pares: montanha-russa e roda gigante, montanha-russa e trem fantasma, montanha-russa e carrossel, roda gigante e trem fantasma, roda gigante e carrossel, trem fantasma e carrossel. A princípio, você está percebendo que nós estamos aí com a possibilidade de comprar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui nós temos 6 possibilidades ao todo de compra de 2 bilhetes de um total de 4 brinquedos que existem nesse parque. Comprovando a você que é a combinação, porque montanha-russa e roda gigante é a mesma coisa que roda gigante e montanha-russa. Montanha-russa e trem fantasma é o mesmo que tem fantasma e montanha-russa. Montanha-russa e carrossel é a mesma coisa que carrossel e montanha-russa. Roda gigante e trem fantasma é a mesma coisa que trem fantasma e roda gigante. Roda gigante e carrossel é a mesma coisa que carrossel e roda gigante. Trem fantasma e carrossel é a mesma coisa que carrossel e trem fantasma. Por isso que eu não conto esses aqui novamente, porque já foram contabilizados na nossa análise inicial. Então, teríamos, ao todo, 6 possibilidades. Mas, olha isso, hein? Mais outras 4. Por que outras 4? Porque nós podemos comprar bilhetes repetidos do mesmo brinquedo. Ou seja, ele ainda pode comprar 2 bilhetes de montanha-russa, 2 bilhetes de roda gigante, 2 bilhetes de trem fantasma e 2 bilhetes de carrossel. Então, além daquelas 6 possibilidades, eu tenho mais 4. E 6 mais 4, ao todo, eu tenho 10 possibilidades. Então, esse seria o nosso gabarito. Tudo bem? Só que, o que aconteceu aqui foi, essas 6 possibilidades iniciais representaram o resultado de combinações simples, porque em cada par de bilhetes, os elementos não se repetem. Então, para você encontrar essas 6 possibilidades, como são combinações simples, seria combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Concorda comigo? E aí, macetando, eu pego o 4, multiplico como se fosse fatorial, mas vou multiplicar apenas 2 números, porque é o que indica o meu agrupamento. Então, seria 4 vezes 3, mas como é combinação, é dividido pelo agrupamento, que é 2, calculando o seu fatorial. 4 divididos por 2 fatorial é a mesma coisa que 4 por 2, que dá 2. E 2 vezes 3 dá 6. Viu só? Nós encontramos aqui exatamente a quantidade de combinações simples que poderíamos formar. Mas, além disso, existem as repetições. São 4. Então, você entende que numa combinação com repetição, você tem a combinação simples mais as repetições. Concorda comigo? Quantas combinações simples foram? Foram 6. Mas quantas repetições foram? Foram 4. E 6 mais 4 é igual a 10. Mas se você quiser, você pode chegar nesse 10 de uma vez só. Como seria? Basta você tomar um cuidado, porque quando você aplica a fórmula da combinação com repetição, você precisa, na verdade, se preocupar apenas com isso aqui, ó, com o número
de elementos que você vai encontrar. Por quê? Para você encontrar o número de elementos, você precisa adotar o seguinte princípio: n mais p menos 1. O que é isso? Número de elementos são quantos elementos? Opa, sem querer eu fui para lá. Opa, volta. Volta. Agora foi, desculpa. Vamos lá. Número de elementos é o nosso n. Quem é o nosso n aqui? É 4. Então, no lugar do n, a gente coloca 4. Beleza. Quem é o nosso p? 2. Então, fica 4 mais 2, 6. 6 menos 1, 5. E, ó, não sou eu que estou inventando isso não, tá? Isso faz parte da fórmula para você definir a quantidade de elementos que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar com 5 elementos e não com 4, para você encontrar esse 10 sendo o resultado direto. Tudo bem? Então, será combinação de 5 elementos para você encontrar o 10 direto, tá? E o agrupamento continua sendo o mesmo, 2. Então, calculando combinação de 5, 2 a 2, macetando aí, nós temos, eu vou pegar o 5, vou multiplicá-lo como se fosse fatorial, a quantidade de números que indica o meu agrupamento. Como são 2, então seria 5 vezes 4. Como é uma combinação, eu vou dividir pelo agrupamento, que é 2, calculando o fatorial dele. Pronto. Agora é só fazer conta, né? Porque 2 fatorial é 2, então 4 por 2 dá 2, e 5 vezes 2 dá 10. E aí você encontra o 10 como resultado direto da sua combinação com repetição. Agora sim, chegamos ao final da nossa aula. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, bons estudos e até a próxima!